Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Pela voz, vocês já percebem que não é notícia boa. Vamos chegando aí, vamos vendo, comentando se o áudio tá legal. O julgamento não foi como a gente esperava, não foi favorável pra gente. E aí é entender o que aconteceu e mais do que isso, né? Tentar entender quais são os próximos passos e é que abre margem para algum outro passo. É... Realmente isso aqui é uma vergonha. Eu, como operador do direito, me sinto envergonhado. Aquela corte não me representa. Os ministros que ali estão não me representam. O critério de imparcialidade do juiz, que deve ser observado em todas as etapas, em todos os contextos de um processo, não foram observados. Claramente, o Luiz Roberto Barroso conduziu a sessão plenária de modo a conseguir o seu objetivo, que era jogar água na revisão da vida toda, jogar água no direito do aposentado e do pensionista, e mais do que tudo isso, ele ainda teve a indecência de dizer que não fica feliz, né? Não fica feliz com o que ocorreu, porque ele sempre quer dar mais para os segurados. Mas que era preciso rever as questões e os equilíbrios das questões financeiras autoriais. Gente, é muito triste o que ocorreu, tá? Volto a dizer, a gente está num contexto de extrema insegurança jurídica. Foi brilhante a defesa aí do Alexandre de Moraes, o André Mendonça muito coerente. André Mendonça é esse que eu tenho certeza que julgaria talvez ali o embargo de declaração não tão favorável ao INSS, tá? Mas com uma postura coerente com o processo, coerente com o deslinde da revisão da vida toda, com a interpretação adequada também das ADIs, mas infelizmente a gente teve aí maioria formada no sentido de tornar o artigo 3 norma cogente e, portanto, afastar o artigo 29 que permitia a revisão da vida toda. Na realidade, eu tô bem decepcionado. Vocês estão vendo pela voz, eu tô cansado, tô triste, porque do ponto de vista jurídico não há nenhum cabimento do que foi feito hoje, tá? Para além disso, é extremamente complicado você viver num país onde a insegurança jurídica reina, mas meu compromisso com vocês faz com que eu esteja aqui. A verdade, o único motivo pelo qual eu estou aqui é por vocês, porque a vontade que dá é realmente fechar o olho, desopilar, tentar assumir uma realidade paralela no sentido de desconectar dessa questão, porque é inexplicável o que aconteceu hoje. É um absurdo, é inexplicável, não tem nenhum tipo de coerência o que aconteceu hoje. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores, das maiores vergonhas do judiciário brasileiro. A condução do ministro Luiz Roberto Barroso, ela é ainda pior do que a decisão dos ministros, tá? Eu acho que a forma como ele conduziu a sessão plenária demonstra muito do que é a corte, né? Uma corte que tende a atender interesses pessoais, que quando você não está satisfeito com a decisão, você arruma manobras jurídicas para invalidá-la, onde aquilo que foi definido pelos ministros e formado maioria pelo tribunal é debochado em sessão plenária pelo seu presidente. Se você for ver, a gente vai procurar aqui os vídeos da sessão plenária, você vai ver a indignação do Alexandre de Moraes, é a minha indignação. Quando o Alexandre de Moraes pontua de que quando o Barroso diz que
nós erramos lá na revisão da vida toda e temos a possibilidade de consertar aqui. E aí o Alexandre de Moraes fala assim, algo do tipo, o senhor colocar que a maioria do Supremo errou é no mínimo incoerente, algo do tipo. Então assim, você vê que o interesse pessoal prevalecendo sobre a demanda decidida pelo Supremo. Tá? Então assim, hoje eu só tô aqui por vocês, tá? Só tô aqui por vocês, mas assim, vamos lá, vamos tentar entender o que aconteceu. Eu acho que se vocês assistiram o vídeo de mais cedo, vocês têm total convicção do que aconteceu e do prejuízo que a gente está tendo aqui. O julgamento da revisão da vida toda, ele nem chegou sequer a iniciar, mas as decisões que vinculam a ADI fazem com que o julgamento da revisão da vida toda esteja completamente prejudicado, no sentido de que o grande fundamento da revisão da vida toda foi enterrado e colocado uma pá de cal aí de maneira significativa. Luan, mas não foi julgado? Mas pelo visto foi desjulgado. Utilizaram outras ações para reaver dentro de uma conjuntura que agora era permissiva, onde a corte tinha a maioria inclinada a frustrar e acabar com o direito do aposentado e do pensionista. Então, fizeram aquele julgamento de repercussão geral do tema 1102 num cenário que não era favorável, e agora fizeram um julgamento de um ADI correlata que extirpa do ordenamento jurídico a possibilidade de utilizar o fundamento da revisão da vida toda, o que é uma vergonha. É como se você tivesse assim, ó, sabe? Parece o seguinte, eu vou dar o seguinte exemplo para vocês entenderem. Vamos pegar um clássico aí, né? Um clássico das duas maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo jogaram em 2023 pelo título do Brasileiro. Final do Brasileiro, Corinthians e Flamengo. Aí em 2023, ou melhor, 2022, né? Vamos citar os exemplos, a época do julgamento da revisão da vida toda. Em 2022, Corinthians e Flamengo jogaram pela final do Brasileirão. E o time do Corinthians foi muito melhor do que o time do Flamengo. Portanto, saiu vitorioso. Aí, em 2024, o Flamengo não satisfeito e agora com um time melhor do que o do Corinthians, diz, aquele julgamento lá, ele pode até ter valido. Aquele campeonato lá pode até ter valido. Mas você não levou a taça. A gente vai ter que disputar a taça aqui de novo. E agora, o time do Flamengo, muito melhor do que o do Corinthians, vai lá e ganha. Na verdade, foi exatamente isso que aconteceu com a Suprema Corte. A Suprema Corte votou a revisão da vida toda, deixou essas ADIs como um trunfo. Trunfo esse que era aí uma carta surpresa, uma carta armadilha, para se caso desse errado, como deu, eles julgassem essas ADIs e tirassem do ordenamento jurídico a possibilidade do fundamento jurídico da revisão da vida toda. Exatamente isso que aconteceu. Tá? Eu vou mostrar para vocês como isso aconteceu. E, sinceramente, a pergunta que mais vai rolar aqui no chat é: e o julgamento da revisão da vida toda? Sendo bem sincero e honesto com vocês, agora pouco importa. A revisão da vida toda está toda pautada no artigo 29 da Lei 8.213. Eu vou abrir ele na tela aqui para vocês. E o que hoje foi decidido na ADI, foi que esse artigo 29 não pode ser utilizado, mesmo que ele seja mais benéfico para o aposentado e para o pensionista. Então, o fundamento da revisão da vida toda está aqui, nesse artigo daqui, tá? Artigo 29 da Lei 8.213. O salário de benefício consiste para os benefícios que tratam as alíneas A, B e C do inciso
do artigo 18, a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário. Essa é a chamada norma definitiva e fundamento principal da revisão da vida toda. O que foi dito hoje, tá? O que foi dito hoje é que não é possível a aplicação dessa norma. De modo que o artigo 3, e aí eu vou lá para a lei 9876 de 99. Esse artigo 3 da lei 9876 de 99 é o que passa a ser aí a norma cogente, ou seja, a norma obrigatória de aplicação única e obrigatória no que tange a forma de calcular os benefícios previdenciários para aqueles que entraram no regime, ou melhor, para aqueles que não tinham benefício, direito ao benefício, pós proclamação dessa lei. Então aqui diz, ó, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data da publicação dessa lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão do benefício do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário e benefício, será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a no mínimo 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 94. Observados os dispostos do inciso 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213, com a redação dada por esta lei. Então, o que eles disseram é, isso aqui é de aplicação cogente, esqueça o artigo 29, 1 e 2. Foi exatamente isso que eles disseram. O próprio trecho da Lei 9876 manda a gente observar o artigo 29. Porque essa observação é justamente na ideia de se ter o benefício mais vantajoso. E foi exatamente isso que os ministros que estavam ali, que se afiliaram com a posição favorável à revisão da vida toda, e consequentemente favorável à revisão da vida toda não, né? Favorável à aplicação do artigo 3º em conjunto com o artigo 29, usando aquele que for mais benéfico. E tinha ministro ali que não era favorável à revisão da vida toda. Cito, por exemplo, André Mendonça, mas isso não fez com que ele se vendesse. Isso não fez com que ele se colocasse como um juiz imparcial. Isso não fez com que ele debochasse da maioria formada pelo STF no julgamento da revisão da vida toda. Isso não fez com que ele se colocasse na condição de conveniência para fazer um julgamento completamente parcial. Tá? Então, assim, o que eles disseram hoje é esqueça o artigo 29. A gente aplica o artigo 3º como norma cogente. O que é norma cogente? Norma obrigatória. Logo, a única forma de calcular os benefícios entre a data da aplicação dessa lei e a data da emenda constitucional era como o INSS já vinha aplicando, utilizando somente os valores de julho de 94 para frente. Ou seja, os embargos de declaração da revisão da vida toda, eles não fazem muito mais sentido agora. Tá? Certamente eles vão julgar por uma questão de proforma, mas talvez lá inicie-se um novo debate. Busque-se a possibilidade, inclusive, né, de questionamento da inconstitucionalidade do artigo 3º, já que agora a única forma de a gente ter a revisão da vida toda sendo colocada como possível é o retorno realmente para o STJ, e o STJ julgando na cláusula de reserva do plenário esse artigo 3º como inconstitucional. É a única forma que eu vislumbro. O que a gente menos queria era que os autos retornassem para o STJ. Eu, sinceramente, agora é o que eu mais quero. Porque o STJ tem um condão de poder julgar esse artigo 3º inconstitucional. Porque ele até é
se ele for aplicado como norma cogente, ele é inconstitucional, porque ele não prima pelo melhor benefício ao segurado. O princípio de aplicação do benefício mais vantajoso foi jogado no ralo. Jogado no ralo. Não existe outra explicação para o que aconteceu hoje. O princípio de benefício mais vantajoso que rege o direito previdenciário foi jogado no lixo, no ralo. Ele sequer foi citado na sessão plenária. Gente, eu vou dar uma lidinha nos comentários, mas basicamente o que aconteceu hoje foi uma manobra cujo qual o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em julgamento completamente parcial, em ajuste de pauta completamente parcial, em uma constante tentativa de indução de alguns ministros a se posicionarem conforme aquilo que ele entende, deixando claro, durante a condução, inclusive, da sessão plenária, em todas as oportunidades, a forma como ele encarava a revisão da vida toda e que a ADI estava ali única e exclusivamente para frustrar a revisão da vida toda. Tanto é que foi ofuscado o julgamento dos outros pontos. Teve mais 5 capítulos a serem julgados que foram completamente ofuscados, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal única e exclusivamente queria acabar com a revisão da vida toda. Foi claro. Foi claro. Claro. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Deixa os comentários aí pra gente poder interagir. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo o que eu tô falando. A condução completamente desrespeitosa. O cerne da divergência, né? O cerne dos problemas citados aqui. E, claramente, a gente vai conversar um pouquinho mais pro final da live sobre como a revisão da vida toda pode ressuscitar, se é que ela pode ressuscitar. Tá? A gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Existe um cenário, que é um cenário muito pequeno, estatisticamente falando, onde a gente pode rediscutir a revisão da vida toda. Só que isso certamente demorará muito mais do que o que a gente imaginava. E dentro de um contexto onde a esperança é realmente muito reduzida. Mas assim, né? Do mesmo jeito que o Corinthians ganhou do Flamengo anos atrás e hoje a gente tomou esse golpe, pode ser que lá na frente o Corinthians esteja mais forte do que o Flamengo, ou seja, a corte esteja mais inclinada à revisão da vida toda. Mas aí eu me pergunto, né? Será que vai ter o que revisar? Ou vão estar todos os aposentados que têm direito à revisão da vida toda mortos? É a reflexão que fica. A reflexão que fica pela falta da segurança jurídica que a gente vive no nosso país. A reflexão que fica em relação à Suprema Corte, que deveria defender o direito do cidadão, se colocando de maneira clara e eminente contra a população, e mais do que isso, em condução de julgamento completamente atécnico, completamente pessoal. O ministro Barroso chegou a dizer que a corte errou no julgamento da revisão da vida toda e ele era o justiceiro da corte. Ele atuou como isso, né? Ele atuou como justiceiro da corte, colocou as ADIs na frente, fez um lobby no sentido de induzir votos. O voto do ministro Fux claramente foi induzido. Fux não se pronunciou em momento nenhum sobre a cogência do artigo 3º, tendo posição, inclusive, muito pacífica, do mesmo jeito que o André Mendonça colocou. Ó, não é lugar de a gente discutir a cogência do artigo 3º aqui. Aqui a gente discutir a constitucionalidade ou não do artigo 3º. Se ele é de aplicação cogente ou não, se ele coaduna com o artigo 29 ou não, isso é uma discussão para a revisão da vida toda. E aí o Gilmar Mendes e o Barroso, juntos, aqueles que brigaram no passado, um que chamou de Bilis, era Bilis, a mistura de atraso com mau caratismo,
Os tretados se uniram contra a população, porque na verdade é isso que eles fazem, né? Mas assim, você que tá aí na live, que tá gostando do conteúdo, dá o gostei, dá o joinha aí, por favor. A gente tem 626 pessoas na live, mas só 169 gostei. Eu sei que a gente não tem motivo nenhum de comemorar. Eu não queria estar aqui. Eu tô cansado, tô estressado, eu tô descrente do meu país. Mas em compromisso a vocês, eu tô aqui, tá? A única coisa que me motiva de estar aqui é o compromisso que eu tenho com vocês de passar a informação. E de dizer para vocês que até por volta ali das 16h30 tava tudo saindo como a gente imaginava. O voto que realmente azedou aí a nossa condução foi o voto aqui, ó, do Fux. Que por sinal parecia estar completamente deslocado da sessão, né? Ele não estava no plenário, ele estava por meio de videoconferência e parecia completamente alheio. Inclusive, só sinalizou de maneira clara a cogência muito depois do voto da ministra Carmen Lúcia, que votou depois dele. Mas muito depois mesmo, assim, ele percebeu que o cerne da discussão era a cogência, ele foi lá e votou. E ele votou por quê? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso deixou claro de que, tipo assim, votando pela cogência, eles acabavam com a revisão da vida toda e tinha ali o poder de correção da revisão da vida toda. E como o Fux nunca foi aliado da revisão da vida toda, lá nos embargos de declaração votou contrário ao aposentado e pensionista, ele pegou o bonde, tá? E digo mais, né? Os argumentos do Alexandre de Moraes foram veementes, muito, muito positivos, mas desconsideraram tudo e qualquer coisa que foi falado. Eu acho que estava todo mundo completamente alheio ao cerne da questão e preocupado em garantir a prejudicialidade, ou melhor, em garantir aí o término, a pá de cal de uma vez por todas na revisão da vida toda. Mas eu vou interagir aqui com vocês um pouquinho. Vou pedir para que vocês não saiam da live. Por que eu vou pedir para que vocês não saiam da live? Porque a gente vai tentar olhar aqui, ó, como ficou isso aqui, né? Certamente daqui a pouco vai atualizar. A gente também vai poder visualizar na prática se há alguma possibilidade nos próximos dias de a revisão da vida toda ser pautada, única e exclusivamente pro forma, então os embargos de declaração precisam ser julgados. Talvez seja alegado uma perda de objeto em relação aos embargos de declaração do tema 1102, de repercussão geral, prejudicados pela ADI 2110 e 2111, tá? Então é possível, inclusive, que esse processo possa nem voltar à pauta por essa alegação de prejudicialidade. Eu, obviamente, se fosse advogado geral da União, né, nesse momento estaria preparando uma petição para juntar o processo da revisão da vida toda, alegando a prejudicialidade da 2110 e 2111. Então, se o INSS for minimamente esperto, vai fazer isso e vai pedir para que os embargos de declaração, inclusive, sejam julgados no sentido de garantir a prejudicialidade do tema aí, erga omnes das ações de declaração de constitucionalidade 2110 e 2111, que tornam o artigo 3º norma cogente, que, portanto, não há mais fundamento se falar da revisão da vida toda. A única forma hoje de a revisão da vida toda ser possível é o artigo 3 ser declarado inconstitucional e a gente usar agora a tese do Zanin a nosso favor. A tese do Zanin fala que o artigo 3º foi julgado pelo STJ como inconstitucional e que por isso não atendeu a cláusula da reserva do plenário e teria que voltar para o STJ. Hoje, a única forma de a gente salvar a revisão da vida toda de algum modo é assumindo que essa tese é verídica. Retornando os autos do processo da revisão da vida toda no tema 1102 para o STJ, para a Corte julgar de maneira plena, no plenário, a inconstitucionalidade do artigo 3º e, obviamente, dentro do contexto onde a inconstitucionalidade do artigo 3º fosse julgada, teriam que se apreciar os fundamentos da inconstitucionalidade do artigo 3º em sede de repercussão geral no tema 1102, retornando para o STF. Quanto tempo isso vai durar? Anos.
Mas no cenário atual é bom que dure anos mesmo, para ver se pelo menos o Barroso aí, o Barroso não, né? O Gilmar Mendes pelo menos já aposenta, para ver se vem algum outro ministro que realmente se importe com a nação e a gente possa reverter esse cenário. Para acabar de lascar com tudo, o pau mandado, né? O Maria vai com as outras, do Nunes Marques, no final da sessão, ainda desfez o seu voto. O voto que ele fez em sessão plenária inicial das ADIs 2110 e 2111, ele seguiu a tese do Zanin. Então não ficou 6-5, não. Ficou 7-4. Sendo os votos favoráveis ao aposentado somente o do André Mendonça, o da Carmen Lúcia, o do Edson Fachin e do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou passando aqui, ó, a seta em quem realmente votou por você, ó. Esses dois aqui, ó, esses três aqui, ó, que eu selecionei a área aqui agora para vocês verem. Esses três e esse daqui, ó, foram os únicos que votaram, porque esse pau mandado aqui, Maria vai com as outras, no final da sessão, ele disse o seguinte: desculpa ao pessoal que seguiu o meu voto, mas eu estava querendo falar sobre a cogência do artigo 3º no julgamento da revisão da vida toda. Como a inteligência da maioria já permitiu a cogência aqui nas ADIs 2110 e 2111, eu mudo o meu voto. Mudo o meu voto aqui para acompanhar a maioria. Foi isso que ele disse. Então, realmente foi assim. Hoje, a única forma de a gente ter, sendo possível, a revisão da vida toda aí, é o cenário onde o artigo 3º, que hoje é norma obrigatória, portanto cogente, sendo declarado inconstitucional. Ah, mas o STJ deu uma interpretação conforme e por isso não violou a cláusula da reserva do plenário. A gente tem que mudar o cenário, mudar o discurso. A gente tem que fazer o que eles fizeram, jogar com as armas que a gente tem, com o regulamento debaixo do braço. Agora é a hora de dizer que não, foi declarado inconstitucionalidade mesmo. Retorna os autos para o STJ para ver se o STJ julga isso aqui inconstitucional, porque se julga isso aqui inconstitucional, isso aqui é retirado do ordenamento jurídico e, consequentemente, as normas atinentes ao artigo 29 voltam a coexistir, porque elas nunca foram retiradas do ordenamento jurídico. O artigo 29 não foi considerado inconstitucional. O artigo 29 está lá. Ele só não pode ser aplicado para aquelas pessoas que se filiou até o dia anterior à data da publicação da Lei 9786. Só não pode ser aplicada para isso. Tá? Mas, enfim. O que acontece na prática? O que acontece na prática? O artigo 29, que é a norma definitiva, que garante todo o período contributivo, ele não foi em momento nenhum questionado. Só que a regra de transição do artigo 3 foi questionada. Houve-se uma interpretação conforme os princípios. A interpretação conforme o princípio é: se isso aqui é uma regra de transição, e a regra de transição é para beneficiar o cidadão, ou seja, para não prejudicá-lo, caso essa regra prejudique-o, aplique a do artigo 29. Aplique a do artigo 29. Era isso. E a fundamento da revisão da vida toda estava aí, na aplicação do artigo 29. Tá? Só que, hoje, na ADI, isso aqui foi obrigatório. Ou seja, para todo mundo que ingressou no regime anterior à lei, tem que aplicar o artigo 3º. O artigo 29 é só para quem ingressou no regime posterior a 99. Tá? Que aí vai utilizar todo o período contributivo. Mas para quem entrou antes, tem que usar essa norma aqui. O que a gente quer agora é que essa norma seja inconstitucional. Então o Zanin está correto. No julgamento do RE da revisão da vida toda, a gente quer agora a tese do Zanin. E a gente quer agora que volte para o STJ. Que declare o artigo 3º inconstitucional e que aplique a norma definitiva. Já que é inconstitucional, e isso não prima aí pela... como posso dizer...
melhor entendimento principiológico do direito previdenciário, que se declare a inconstitucionalidade dessa lei. E aí a gente teria condições de falar da revisão da vida toda. É a única forma. Eu acho que isso vai acontecer? Não. Não acho. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o embargo de declaração ele está prejudicado pelo julgamento da DI 2110 e 2111. E mais do que isso, digo para vocês aí com total tranquilidade de que o embargo de declaração será julgado nesse sentido. O que é uma grande pena, o que é uma grande insegurança jurídica, o que demonstra a vergonha que é na sua corte. Tá? Eu estou profundamente chateado, mas agora eu vou interagir um pouquinho aqui com vocês, tá bom? Parar de falar, porque eu já estou me lamuriando aqui já. Fábio Pereira, um bando de velhos gagá. Eu não acho não, é um bando de velho safado mesmo. Essa é a verdade. Palhaçada, vão desviar dinheiro dos aposentados. De fato, um monte de aposentado aí teve aí suas contribuições e essas contribuições não vão poder ser utilizadas. É um absurdo o que aconteceu. Eliane, absurdo sem fim, absurdo, o povo sempre se ferrando, não existe lei no nosso país. Fizeram os aposentados de bobo. Exatamente, fizeram os aposentados de bobo. Deram um doce na boca do aposentado, botaram ele para sentir o cheirinho e depois tiraram, tomaram com a manobra larápia, safada. Eliane, difícil acreditar, difícil aceitar, lamentável o nosso direito de aposentadoria, pois trabalhamos por toda a vida, paguem por nosso direito, é isso mesmo. Só existe justiça de Deus. É complicado, é complicado. País dominado por quadrilhas e bandidos. Lauro Milton, isso era óbvio, o interessante é esse povo todo não saber disso. Lauro Milton, eu sou uma das pessoas que foi enganado, cara. Eu tô profundamente irritado e chateado porque eu acreditava num julgamento isento, num julgamento imparcial, coisa que realmente não aconteceu, tá? Eu fui enganado. Eu fui realmente enganado. Eu tô aqui chateado, tô incomodado porque eu fui enganado. Claramente enganado, tá? Definitivamente esse não era o resultado que eu esperava. Definitivamente não era o resultado que eu esperava. Acabou, faz o L. Os aposentados foram humilhados no STF, como todos os seus adiantamentos, manobras políticas. De fato, a gente foi humilhado hoje. Uma vergonha, uma manobra nojenta. Concordo plenamente com você. Acabou em pizza. De fato, acabou em pizza. É triste dizer isso. É muito triste dizer isso. É triste, sabe? Porque eu acredito de verdade no direito. Eu acredito, eu sou o cara aqui que quando estava falando com vocês, eu sempre fui muito cético, por exemplo, quanto à modulação dos efeitos, quanto aos retroativos. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu nunca falei o que vocês queriam ouvir. Eu sempre falei aquilo que, do ponto de vista técnico, era o mais adequado. Nem sempre o que vocês queriam ouvir. Apesar de vocês serem a minha audiência, eu acho que até por isso eu ganhei a confiança de vocês nesse tema da revisão da vida toda. Mas isso é completamente contraditório à operação jurídica, ao contexto jurídico, ao fundamento jurídico. Esse julgamento tem contornos políticos e que ferem sensivelmente a segurança jurídica. Então, eu fui enganado. Eu fui enganado porque eu trabalho com isso, eu trabalhei com isso, eu olho para isso todo dia, eu entendo os argumentos que estão por trás, eu trouxe para vocês aqui quais são os argumentos, eu ajudei inclusive a construir teses, ajudei inclusive vocês a acompanharem a revisão da vida toda, e eu sempre acreditei no julgamento favorável da revisão da vida toda, em que pese não fosse tão favorável quanto muita gente falava. Sempre fui o cara que disse, ó, toma cuidado, a revisão não é milagrosa, a revisão não é para todo mundo. Olha, toma cuidado, pode ser que os retroativos não rolem do jeito que a gente está pensando. Mas eu nunca imaginei que a gente ia tomar um golpe desse, né? Que a Corte Suprema do meu país pudesse prestar um papelão desse. Usando de manobras processuais ardilosas, inclusive.
Nunca imaginei. Pois é, mas que justiça é essa? Eu já sabia. Um cabaré completo, muita covardia, de fato, muita covardia. É... Acabaram com o direito adquirido, porém já vi vários outros professores contemplarem o direito adquirido. Enquanto não mudar a maneira que os ministros são colocados no STF, cada vez mais teremos julgamentos políticos e não jurídicos. Ricardo, esse seu comentário é extremamente pertinente. Eu sempre fui um crítico do modelo do STF. Eu até acho que algumas indicações poderiam ser políticas, mas não todas, tá? Eu acho de verdade que é importante você ter indicações políticas, porque querendo ou não, o Supremo Tribunal Federal, ele precisa fazer um juízo crítico de valor, mas esse juízo ele não pode ser no interesse do governo, tá? Ele tem que ser no interesse do cidadão, o cidadão como um todo, tá? Não tem como recorrer, não tem como recorrer, tem como haver uma mudança de entendimento. E aí pode ser que justamente nas discussões sediadas nos embargos, a gente possa ter essa mudança de entendimento. Eu daria todas as minhas economias para jantar com Alexandre de Moraes, porque eu e ele, certamente a gente ia chorar muitas pitangas e falar muito mal dos contornos desse julgamento. Mas, mais do que isso, eu gostaria de jantar com ele para entender como ele se posicionará em relação a os embargos de declaração da revisão da vida toda, caso eles venham a ser julgados. Porque, na minha visão, a única forma que a gente tem de saída agora é a declaração da inconstitucionalidade do artigo 3º. Tá? E aí o retorno dos autos ao STJ, buscando o plenário julgar a inconstitucionalidade do artigo 3º e a aplicação da regra definitiva em todos os casos. Ou pelo menos a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º. Podendo a aplicação nos casos em que não for benéfico a aplicação da regra definitiva do artigo 29. Isso pode ser uma coisa que, com o retorno dos autos para o STJ, seja pacificado de modo que, quando chegue no STF para julgamento posterior, seja possível, sem o artigo 3º no ordenamento jurídico, a gente tá falando aí da possibilidade de um novo julgamento da revisão da vida toda. Mas eu acho isso muito difícil na prática, até porque, querendo ou não, eles assentaram em tese da ADI 2110 e 2111 a constitucionalidade do artigo 3º. Então, se o STJ, por um acaso, tornar o artigo 3º inconstitucional, o STF, por maioria, já considerou ele constitucional. Inclusive, a manobra do ministro Alexandre de Moraes, ele estava tentando jogar com o regulamento debaixo do braço, né? Era trazer a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º, justamente pensando no cenário de que o voto dele, inclusive, é assim. Inclusive, nos próximos dias eu vou trazer o voto da possibilidade de a gente, se a interpretação conforme o direito, o melhor entendimento do direito previdenciário, que seria primando pelo benefício mais vantajoso, não fosse acatada, ele declararia a inconstitucionalidade do artigo 3º. O voto dele está nesse sentido, justamente porque ele abre margem precedente para que os autos retornem para o STJ para a discussão quanto à constitucionalidade em plenário. Hoje é a única tese que eu consigo vislumbrar, mas a maioria já sedimentou a constitucionalidade do artigo 3º, e não só isso, né? Constitucionalidade mais norma cogente, ou seja, obrigação de fato, sem margem para questionamento, sem margem para outra aplicação que não seja a aplicação do artigo 3º, ou seja, considerando somente os salários a partir de julho de 94, jogando por terra uma parte de cal na revisão da vida toda. Tá? Vamos continuar aqui. Barroso não foi sincero, quis se melar menos, mas puxou esta situação, de fato. Ele viu que lá no julgamento da revisão da vida toda não ia dar certo. E aí ele trouxe essas ADIs à baila. Pasme, algumas ADIs há mais de 20 anos
rodando no Supremo Tribunal Federal e sem julgamento. Então, ele trouxe agora, ele guardou esse super trunfo, guardou ele aqui debaixo do travesseiro ali, sabe? No dia que a revisão da vida toda der errado e que eu não conseguir mais boicotar ela, eu jogo esse super trunfo na frente dela. Foi exatamente o que ele fez. Tá aqui, ó, tava na cara que isso não passaria. Ó, eu volto a dizer, eu fui enganado. Pra mim passaria. A técnica processual diz que tem que passar. Tá? Mas a gente não pode se apegar somente na técnica, né? A gente já deu para perceber que nossa corte não traz nenhum tipo de segurança jurídica. A corte vai entrar em crise com divergências com Alexandre de Moraes. De fato, o Alexandre de Moraes ele deixou muito claro a posição dele e o descontentamento dele na forma de condução do julgamento. Aí ficou claro, né? Bom, agora é viver com o que estamos recebendo. Francisco Monteiro. De fato, Francisco Monteiro, a gente não tem uma expectativa a curto prazo, não, tá? Esse julgamento realmente jogou uma pá de cal aí, tá? Gilvan, isso já estava tudo combinado, isso tinha que ser pelo Congresso, com os deputados e senadores. De fato, talvez a legislação pudesse ter sido feita de maneira menos, a dar menos margem para isso, tá? Mas a gente está falando de um direito antigo, um direito passado. Qualquer legislação nova teria que trazer organizações novas, né? Mas, enfim. Odi, como pode o Fux se achar juiz e nem sabia o que era a lei 2110 e 2111? Pois é, ele estava perdido. Odi Soldi, ele estava perdido. Realmente ele não sabia o cerne da questão, né? O cerne do julgamento estava perdido ali para o Fux, né? O Fux estava meio perdido no julgamento. Ele não estava muito ligado no cerne da questão. Quero, um processo com mais de 20 anos não caduca? Não caduca. Tá? O Supremo Tribunal Federal ele tem a liberdade de julgar com o tempo que ele achar que deve, tá? Inclusive tem que julgar, né? Tem que julgar. Óbvio que o devido processo legal, né? O tempo razoável do processo diz que 20 anos não é um tempo razoável, né? Mas sim, essas ADIs elas foram colocadas estrategicamente e resgatadas do túmulo, né? A pauta estava perdida aí há mais de 20 anos e foram colocadas aí justamente porque no processo da revisão da vida toda, com a corte com Lewandowski, com a corte com a Rosa Weber, tá? A gente tinha um cenário com a corte até com o próprio Marco Aurélio, tá? O Marco Aurélio também. Com a corte com o Celso de Mello, nosso decano, né? Eterno decano. Você tinha ministros muito mais sérios, muito mais técnicos, muito menos políticos. Então, a revisão da vida toda foi frustrada para os ministros que têm aspirações aí, alinhamentos políticos diversos, tendências pró-governo, né? E aí, com essa mudança da corte recente, o julgamento da revisão da vida toda conseguiu ser prejudicado por uma pauta nova que foi resgatada. A revisão da vida toda ela já estava julgada, o mérito dela já estava julgado. Já se assentava a possibilidade de utilização do artigo 29. E, consequentemente, se assentava a ideia lá, já na revisão da vida toda, da interpretação conforme aquilo que beneficia o cidadão. Só que, como a corte toda mudou, e a corte entendeu que agora era a hora de resgatar essa pauta de ADI, e essa pauta de ADI, de maneira reflexa, geraria, de maneira muito clara e emblemática, prejuízos, se devidamente julgado, à revisão da vida toda. Foi isso que fizeram. Infelizmente, manobra extremamente ardilosa.
completamente inescrupulosa, né? Sem nenhum tipo de escrúpulo. Mas eu vou dar uma olhada aqui para vocês em como foi a sessão, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre como foi a sessão. Deixa eu dar uma olhada aqui, botar aqui para vocês. STF plenário. 1.000 apontamentos. Vou pegar aqui trechos da sessão para vocês darem uma olhada. O André Mendonça. 1102. O André Mendonça se posicionando de maneira muito técnica, inclusive deixando claro de que ele não ia falar sobre a revisão da vida toda. Ele estava se atendo ao julgamento da ADI, que era a constitucionalidade ou não do artigo 3º, tá? E que o voto sobre a aplicação ou não, ou a constitucionalidade ou não do artigo 3º tinha que ser o alvo. E os embargos de declaração deveriam ser discutidos acerca de se houve ou não declaração de constitucionalidade e interpretação adequada do artigo 3º em congruência com o artigo 29. Mas que em momento nenhum a existência do artigo 3º e do 29 elas não poderiam ser conjuntas. Tá? Então aí você vê, isso aqui é um julgamento técnico. Esse cara aqui concorda com a revisão da vida toda, eu duvido que ele concorde. Duvido que ele concorde. Eu sempre falei que na revisão da vida toda, eu sempre falei desde o primeiro momento, lá na sessão virtual da revisão da vida toda, que o voto dele poderia ser contrário. Eu duvido que ele seja favorável à revisão da vida toda. Mas ele foi muito técnico. Isso aí é inegável. Ele foi muito técnico. Vou mostrar para vocês. Cássio Nunes, Marx, não obstante, vai fazer algumas considerações em relação ao tópico específico sobre eventual impacto da presente decisão na decisão e no julgamento que se refere ao tema 1102. Não há dúvida que os temas estão interrelacionados. O que remanesce é se há uma consequência lógica de impacto dessa decisão na decisão do tema 1102. Eu trago aqui arrazoado e farei apenas a consignação de que, sem dúvida, há essa conexão, porém não uma consequência necessária de impacto. Tanto não há que o fato de existir uma cautelar há mais de 20 anos não prejudicou a análise pelo Supremo do tema 1102. Então, houvesse esse impacto, não poderia ter havido o julgamento do 1102, porque estariam decisões contraditórias. São questões que se interconectam, penso, que se complementam. Elas não se excluem uma à outra necessariamente, salvo se nós dissermos, enquanto plenário, que se exclui. Mas não há essa consequência automática e natural. Então, atribuir essa consequência seria revisar a revisão, ou o julgamento da revisão, com a devida vênia aos entendimentos. Perceba a fala do André Mendonça. Fazer do jeito que eles queriam fazer nada mais era do que julgar a revisão da vida toda novamente. Usar a ADI como desculpa para julgar a revisão da vida toda. O ministro do STF, André Mendonça, que definitivamente não concorda com a revisão da vida toda, eu acho que nos embargos, inclusive, o voto dele não seria tão favorável a gente. Ele foi técnico. Absurdamente técnico. Precisamente técnico. Imparcial. Eu não estou aqui para julgar novamente a revisão da vida toda. Estou aqui para declarar ou não a constitucionalidade do artigo 3º. É isso que ele está falando. Perceba a intervenção do ministro Luiz Roberto Barroso, que tornou a causa pessoal. Você vai ver já a intervenção do ministro Barroso. Em contrários,
Portanto, assim como o ministro relator e assim como o ministro Alexandre de Moraes, entendo que não há essa decorrência lógica e natural. O Supremo pode reavaliar as questões? Pode, mas a partir de uma reavaliação, não a partir, na minha visão, de uma decorrência de efeito de uma relação. Ele disse, ó, o Supremo pode reavaliar a revisão da vida toda? Pode. Em algum momento, o Supremo Tribunal pode superar a aplicação ou não da revisão da vida toda, mas usar uma outra ação para julgar a revisão da vida toda, para desfazer o mérito, para desfazer a maioria do Supremo Tribunal Federal, não é o correto. Isso é o posicionamento de um ministro imparcial. O André Mendonça foi advogado-geral da União. Ele certamente não concorda com a revisão da vida toda. Certamente não concorda. Mas o cara tá no papel de ministro, de um julgador, tem que ser imparcial, não fazer esse papelão que o Luiz Roberto Barroso fez. De causa e efeito por si só. Assim, acompanho o eminente relator julgando improcedentes os pedidos ventilados na ação direta, reafirmando que faria juntada de voto escrito, senhor presidente. Só para eu ter claro, Vossa Excelência, então, nesse momento, ainda não está se manifestando ou já se manifestou sobre a questão da transição? Não, a transição eu vou me manifestar na repercussão. Aqui eu estou julgando constitucional os dispositivos. Olha que show de técnica. Olha que show de técnica. Você vê que o Roberto Barroso, ele disse, você não vai se manifestar acerca da aplicação ou não da revisão da vida toda, porque o Luiz Roberto Barroso, ele queria julgar de novo a revisão da vida toda. Aí ele diz, o Mendonça diz, ó, eu não tô aqui para fazer isso. Eu vou fazer isso lá no julgamento da revisão da vida toda, que é o próximo da pauta. Ou que você vai ter que pautar outro dia. Meu lugar aqui agora é falar sobre a constitucionalidade ou não do artigo 3º. Não sobre cogência, obrigatoriedade de coexistência do artigo 3º com o artigo 29. Isso é discussão da revisão da vida toda. Positivos. Como há 20 anos está sendo considerado constitucional. Não, mas é porque, veja, o ministro Alexandre de Moraes interpretou, conforme a Constituição, julgou parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Eu não entendo que seja necessário dar interpretação conforme, senhor presidente. O próprio ministro relator consignou no mesmo sentido que eu. Tanto é assim que há mais de 20 anos nós temos uma decisão nessa mesma seara, no mesmo sentido, o que não prejudicou a decisão da repercussão geral. Ó, você vê, ó, uma decisão cautelar da ADI há 20 anos, considerando a constitucionalidade do artigo 3º, e mesmo assim houve o julgamento da revisão da vida toda e o julgamento ainda foi favorável. O André Mendonça joga isso na cara do Barroso. Barroso, não é agora. Não é para agora. Mas ele insiste. Você vê que ele insiste. Isso aqui fere completamente o juiz natural. O juiz natural é aquele juiz que é imparcial. Aquele juiz que está distante da causa. O Barroso, ele queria porque queria julgar a revisão da vida toda conforme o entendimento dele, que era da não aplicação da revisão da vida toda. Permite, presidente? Não. Veja, verdade. Alexandre de Moraes, fazendo a ponderação aí de que ele está dizendo, ó, eu fiz, ele vai dizer aí agora, de maneira muito técnica, eu fiz o que eu tinha que fazer para salvaguardar a técnica, para salvaguardar o certo. Por isso eu disse que era parcialmente inconstitucional, porque se vocês inventarem de fazer merda, caquinha, eu tenho condições de utilizar a minha parcialidade da inconstitucionalidade para poder remeter meus autos para o STJ. Voltar os autos para o STJ. Continuar discutindo o que, em tese, não precisaria de discussão,
porque a verdade é que o artigo 3º e o artigo 29 eles coexistem e você aplica aquele que é mais vantajoso. Isso é o princípio básico do direito previdenciário. Qualquer estudante que lê as 10 primeiras páginas de um livro de direito previdenciário sabe que a interpretação da norma previdenciária deve ser dada em primazia ao benefício do segurado, ou seja, você concede aquele benefício que é mais vantajoso, e o que ele fez foi simplesmente dizer, ó, eu tô jogando com as armas que vocês estão jogando. Vocês aí, que estão fazendo uma merda atrás da outra, eu tô tentando salvaguardar algum tipo de técnica, algum tipo de recurso para poder ter manobra, já que vocês estão querendo julgar a revisão da vida toda de novo. Ele vai falar aí agora. O trazido pelo ministro Zanin, a decisão da relatoria do ministro Sanches nem tocou nesse assunto. Simplesmente falou que era constitucional. Como de início todos falamos na sessão virtual. Inclusive eu já havia votado acompanhando o relator, nesse caso só pela improcedência, pela constitucionalidade. Como Vossa Excelência, o ministro Gilmar, trouxeram esse assunto, por isso que eu, desde o início, quis pontuar que parecia exatamente que a ADI está sendo usada como verdadeiro embargos infringentes em relação... Olha o que ele diz. A ADI sendo utilizada como embargos infringentes à revisão da vida toda. Ou seja, a gente está julgando aqui a ADI, está ganhando, dando esses contornos à ADI, pelo simples fato de que vocês não ganharam a revisão da vida toda. Ou seja, vocês perderam a revisão da vida toda, estão insatisfeitos, vocês estão usando a ADI como uma espécie de recurso para a revisão da vida toda. O Alexandre de Moraes, toda a indignação que ele tinha, ele largou na sessão plenária. Entalado ele não vai dormir. Quem vai dormir entalado sou eu. E não pude falar um monte de verdade lá no plenário. Mas ele não vai dormir entalado. Entalado ele não vai dormir. Não, então eu retiro e acompanho o relator e vamos tratar na próxima, então, que é o correto. Pronto. Então, eu acompanho o relator e já que Vossa Excelência concordou em tratar na próxima, nós vamos tratar na próxima. Pronto. É que agora você... E ele falou assim, ó. Se vocês vão parar de fazer maluquice e de falar da revisão da vida toda e simplesmente julgar aqui a constitucionalidade ou não do artigo 3º, a gente pode passar para próximo e julgar a revisão da vida toda. Porque era o que deveria ter sido feito. A DI 2110 e 2111 tá aí única e exclusivamente para a revisão da vida toda. Trouxe outros pontos? Trouxe até uma inovação que eu sempre critiquei no direito previdenciário, que é você ter carência no salário maternidade para outras filiações diferentes da empregada, trabalhadora avulsa da empregada doméstica. É uma inovação interessante, tá? Julgando parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.213, mas assim, a ADI não tá aí para isso. A ADI estava aí única e exclusivamente para poder questionar a revisão da vida toda. Aí ele diz, se vocês vão parar de questionar a revisão da vida toda, a gente pode encurtar e discutir na próxima. Aí o Gilmar Mendes, que inaugurou a tese, né? De maneira tímida, mas aí a tese veio à tona com o Zanin, né? Ele fala o seguinte. Tinha trazido essa... Na sessão de hoje. Vossa Excelência trouxe isso na sessão virtual. Foi Vossa Excelência que trouxe. Mas eu digo agora... Não, eu estou convencido da correção da tese. Na medida em que julgamos improcedente e, portanto, declaramos a constitucionalidade da lei, estamos resolvendo ipsi iure também o caso do RE. Não necessariamente, ministro Gilmar. Não necessariamente. Eu penso assim também. Você vê, né? Gilmar Mendes diz o seguinte, se a gente está declarando constitucional aqui, então a revisão da vida toda tá resolvida, não pode ser aplicada. Por quê? Porque agora eles estão dando um contorno de cogência. Tipo assim, se isso aqui é constitucional, além de constitucional, ele é obrigatório. Aí na cabeça de Gilmar Mendes, de Zanin, de Barroso e dos outros, Maria vai com as outras que acompanharam eles estavam tratando a constitucionalidade e cogência como uma coisa só. E na verdade não é. A norma do artigo 3º ela pode ser constitucional e ela coexistir com a norma do artigo 29. De modo que a que for mais benéfica para o cidadão é utilizada. Simples. Do mesmo jeito que toda e qualquer regra
de transição ou definitiva é aplicada dessa maneira. A que for mais benéfica, aplica-se. Tá bom? Mas não foi isso que aconteceu na prática, né? Até porque, e aí voltando, se chegarmos ao recurso Barroso falando, né? Barroso trazendo o tom de personalidade dele. extraordinário, quando o Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar o artigo 3º na sua textualidade, o que ele fez foi declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. E aí teria que voltar porque não observou a reserva de plenário. Essa é a discussão lá. É o artigo 10. Não, É a súmula 10. essa é outra questão importante, porque na repercussão geral, 6 ministros entenderam que não havia necessidade de aplicar o artigo 97 porque deu interpretação, não declarou inconstitucional. Eu só estou dizendo que eu continuo a achar e que Vossa Excelência também, em algum momento, achou. Tanto que julgou procedente em partes para interpretar conforme. Só porque vocês, Vossas Excelências, trouxeram essa discussão, como em marcos Mas eu acho que infringentes. Ele diz assim, ó, o que o Alexandre de Moraes está dizendo, ó, vocês estão querendo empurrar a tese igual abaixo. Eu não vou aceitar. Então, se vocês estão querendo me empurrar a tese de que o artigo 3º, por ser constitucional, ele deve ser aplicado como obrigatório, eu coloco ele como parcialmente inconstitucional. Porque ele não deve ser obrigatoriamente aplicado. Tá? Ele não deve ser obrigatoriamente aplicado. Então, o que ele diz? É parcialmente inconstitucional no trecho que diz, na interpretação conforme que diz que deve ser aplicado de maneira cogente para todo mundo, né? De maneira obrigatória para todo mundo. Tem que ser interpretado conforme for melhor para o cidadão, melhor para o segurado. É basicamente isso. E aí o Barroso tenta, né, jogar com as palavras para dizer que o Alexandre de Moraes está se contradizendo, mas ele não come nada. Então, ela é incontida. Quando você É inseparável. se você estabelece que é constitucional e alguém está deixando de aplicar, só há um fundamento para deixar de aplicar uma regra. É se ela for inconstitucional. Ela não está deixando de aplicar, está interpretando em conjunto com as outras. Mas, no final, E aí é o que ele diz, né? Não é que o artigo 3º está sendo deixado de aplicar quando você aplica ao artigo 29. É que a interpretação do direito previdenciário diz: aplica-se a norma que for mais vantajosa ao segurado. As duas normas existem, as duas normas são constitucionais e você vai aplicar uma ou outra, a que for mais benéfica ao cidadão. E ele não come nada, tá? nós, dependendo da votação, nós discutiremos isso. Ministro Alexandre, só um esclarecimento. Na verdade, na cautelar que foi julgada lá no ano 2000, houve uma discussão intensa, inclusive expressamente sobre a regra de transição. É um acórdão de mais de 100 páginas, e ali os ministros Sidney Sanches, Moreira Alves, todos discutiram a questão da regra de transição. Discutiram a regra de transição, mas não havia, na época, não discutiram que a regra de transição havia prejudicado. Não há uma linha nisso. Tanto é verdade que... Porque nós éramos decisivos. É que estava em discussão à luz do artigo 201 da Constituição. Se o sistema atuarial foi observado. Mas não havia, não discutiram o retrocesso social e o prejuízo, porque a época, não discutiram porque a época ainda não tinham, realmente no ano, depois eles não tinham percebido isso. Foram feitas todas as análises. E aí, no sistema atuarial, evidentemente que há quem ganha e quem perde, para se prestigiar efetivamente a inteireza do sistema previdenciário. Acho que o artigo 3º diz assim: para o segurado filiado à Previdência Social. E aí fica esse embate, mas aí eu queria levar aqui. Aqui o Fachin se posiciona muito bem acerca da não aplicação da cogência do artigo 3º e da possibilidade de utilizar o mais vantajoso. Mas eu queria destacar esse momento daqui, ó, onde o Fux vota e vota meio perdido e o Barroso fica tentando induzir o Fux a dar o voto conforme ele entende. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Fux. Como voto? Boa tarde, ministro Fux, que nos acompanha por videoconferência. Vossa Excelência tem a palavra.
Muito boa tarde, queria saudar Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, os integrantes da turma na tarde do plenário, na pessoa do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e da nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, eu também já havia votado no recurso ordinário e considerei constitucional o artigo 3º da Lei 9876, o que, efetivamente, conforme destacado aqui, já foi uma tese firmada pelo plenário na Lei 2111, decisão proferida, conforme aqui se relembrou, há mais de 20 anos. Então, eu, num primeiro momento, acompanharei integralmente o ministro Cássio Nunes Marques, com relação à constitucionalidade do artigo 3º da lei. Entretanto, recentemente, tive a oportunidade de relatar a questão inerente à licença maternidade mães não gestantes. E ali houve uma digressão bastante profunda sobre a proteção da maternidade pela Constituição Federal. E o argumento utilizado pelo ministro Flávio Dino com relação a esse condicionamento para a concessão do salário da maternidade, esse condicionamento, no meu modo de ver, passar um pouquinho aqui, porque ele vai começar a falar aqui sobre o ponto do salário maternidade, né? E aí a gente vai para a intervenção do Barroso. Regime de ministro resumidamente é isso, presidente. Então, salvo essa sessão, Vossa Excelência está acompanhando integralmente o voto do ministro Cássio. Isso. Muito obrigado, ministro. Em relação à improcedência da DIN. Ele chegou a se pronunciar sobre a questão. Negando a revisão da vida toda. Ó, perceba, Barroso e Gilmar Mendes interpretando o voto do Fux conforme eles queriam. Então, nesse ponto, ministro Fux, só para esclarecer, desculpe que houve uma dificuldade aqui. Nós estamos discutindo se a regra de transição é constitucional. Porém, o ministro Zanin entende que ela é constitucional e cogentemente aplicável a quem esteja em regime de transição. E o ministro Alexandre entende que o segurado tem o direito de escolher entre o regime de transição e o definitivo, aquele que considerar mais favorável. Quanto a esse ponto... Eu adoto a primeira corrente. Eu acho que não há essa opção. Ok, então... Aí depois que ele faz a introdução, aí, obviamente, o Fux entende de que se ele se filia à primeira corrente, ele acaba com a revisão da vida toda. E aí, como o Fux nunca foi favorável à revisão da vida toda, ele vai lá e se filia à primeira corrente. Né, que seria a cogência do artigo 3º. Perceba você que foi um show de horrores, né? E aí, para completar o show de horrores, é interessante ver aqui o Maria vai com as outras. O Barroso já proclamando o voto num 6-4, né? Tendo aí os 4... um 6-5, onde os 5 seria o Fachin, o André Mendonça, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Cássio Nunes, né, que era o relator. Né? Aí ele já está aqui proclamando... De acordo, Vossa Excelência que puxou essa votação, então 25-3. Tá bom. No virtual foi... Aí Os ministros. o Nunes Marques entra. Há uma interseção entre o sentido de que, em razão da maioria formada, no sentido de que há uma interseção entre as ADIs de hoje e o tema correlato, e por medida de pragmatismo, eu fiz licença a quem me acompanhou, eu vou ajustar meu voto também no sentido de dar força cogente ao artigo 3º. Na realidade, eu estava aguardando para fazer isso no julgamento dos embargos, do recurso extraordinário. Como a maioria, a inteligência é da maioria,
laborou no sentido de que é possível já fazer esse ajuste nessas ADIs, eu ajusto meu voto também nesse sentido, pedindo licença a quem me acompanhou. Você não anotou. Então, eu vou... Quando for assim, você tem que escrever o que eu falei. Não tem coerência com o meu voto. Então, vou reclamar novamente. E aí a gente encerra o julgamento, né, com 7-4. Você já botar a revisão da vida toda aqui, você já vai ver notícias aí, ó, no UOL, falando a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Então, por um 7-4, o STF derruba a tese de revisão da vida toda, sem nem mesmo ter começado a julgar, eles derrubam a revisão da vida toda. Aqui, o que aconteceu, né? O placar foi de 7-4, o ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques votaram a favor da união. Já os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram a favor dos aposentados. Os ministros discutiram a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 e se ele interfere no processo da revisão da vida toda, com a cogência, com a obrigatoriedade, né? Com isso, a revisão da vida toda ficou prejudicada, pois o pagamento da aposentadoria poderá seguir apenas com as regras do fator previdenciário. Esse texto até está errado, tá? Aqui seria com as regras do artigo 3º, no caso, no sentido de utilizar somente as contribuições do artigo a partir de julho de 94. Esse texto aqui não é o mais adequado, tá? E aí, prejudicados pela regra nova. Todas as vezes que ocorrem mudanças previdenciárias, são criadas regras de transição permanente. A de transição é para quem está perto de se aposentar, mas para algumas pessoas a regra nova prejudicou. Nunca se houve no ordenamento jurídico brasileiro norma de transição do direito previdenciário que visasse prejudicar o cidadão. E a revisão da vida toda foi prejudicada pelo artigo 3º para alguns casos concretos. E é por isso que ela era aplicável. Então, se buscava a norma definitiva do artigo 29, permitindo utilização de todo o período contributivo e aplicação da revisão da vida toda, porque a norma de regra de transição que é o artigo 3º, ela era prejudicial para algumas pessoas. Ou seja, a aplicação cogente do artigo 3º faz com que a gente crie um Frankenstein jurídico, Frankenstein previdenciário, tá? Aqui está, o INSS perdeu em plenário 2 vezes, hoje ressuscitaram 2 ações de 99 e estão derrubando a revisão da vida toda por meio dessas ações. Foi exatamente o que aconteceu. Estão falando que se for declarado constitucional o artigo 3º, então foi aplicada corretamente os cálculos do benefício daquele que foi prejudicado pela regra de transição, acrescenta João Badari. No entanto, Badari afirma que a revisão da vida toda aprovada pelo STF em setembro de 2022 não era incompatível com o artigo de lei que está em discussão. A revisão da vida toda nunca disse que o artigo 3º era inconstitucional. Sempre foi usado o precedente do STF que diz que se você tem uma regra mais vantajosa, aplica-se e afasta a mais prejudicial. Então, o cerne da questão da revisão da vida toda não era declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, e sim a aplicação do artigo 29 quando ele fosse mais favorável em primazia aos princípios constitucionais previdenciários que primam pelo melhor benefício. E aí eles utilizaram aí a interpretação do artigo 3º da regra de transição como norma obrigatória, afastando, portanto, a aplicação do artigo 29 nessa ressuscitação, se é que essa palavra existe, né? Nesse momento de reavivar essas ações de 99 como um super trunfo, um grande trunfo aí para haver espaço de maldade contra o aposentado e o pensionista. Basicamente foi isso que aconteceu. Tá? O governo Lula disse que o custo para pagar os aposentados é de 400 bilhões. A gente já disse aqui que não chega nem perto disso. 1,5 bilhão já é um valor que eu diria aí superestimado, né? Extremamente superestimado. Pera aí, gente, o meu mouse aqui parou de funcionar. Eu só vou colocar ele aqui na USB para voltar a falar com vocês. Só um minuto, tá? Mas, enfim, finalizando aqui a leitura, né? Vamos tentar seguir aqui sem o mouse mesmo. Ou não vai dar. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui o cabo do mouse.
Já achei aqui o cabo do mouse e vou voltar com a leitura aqui já para vocês. É porque ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Mas fiquem aí comigo que a gente já tá finalizando a live, mas a gente vai finalizar em grande estilo, né? Pensando aqui conjunto como é que seria para a gente ressuscitar a revisão da vida toda, já que eles estão querendo fazer Frankenstein jurídico, vamos pensar em Frankenstein jurídico também, né? Para beneficiar a gente, essa é a verdade. Já que a regra do jogo não vale, vamos tentar achar um jeitinho. Tentar pensar um jeitinho junto. Então vamos lá. Ó. O que é a revisão da vida toda? No final de 2022, o STF aprovou a revisão da vida toda das aposentadorias. Os ministros decidiram que a revisão pode ser pedida por aposentados que começaram a receber benefícios entre 29 de novembro de 99 e 12 de novembro de 2019. O INSS não quer pagar atrasados. O julgamento do recurso do INSS foi adiado diversas vezes e se arrasta há 25 anos. Né? Em julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos de revisão da vida toda, atendendo um pedido do INSS. Né? Quando entrou com recurso, o órgão pediu que os processos não fossem mais analisados. E basicamente é isso, gente. Aqui já esse texto aqui tem algumas ressalvas, pode melhorar algumas coisas, mas a verdade é que o João Badari, representante do IEPREV, que inclusive atuou como amigo da corte, fez algumas intervenções até pertinentes no julgamento de hoje, questões de ordens fáticas, colocou, né? O INSS perdeu em plenário 2 vezes e hoje ressuscitaram 2 ações de 1999 e estão derrubando a revisão da vida toda por meio dessas ações. Estão falando que se for declarado constitucional o artigo 3º, então foi aplicado corretamente o cálculo do benefício daquele que foi prejudicado pela regra de transição. Basicamente foi isso que os nobres ministros disseram aí pra gente. Isso está completamente equivocado, até porque, querendo ou não, como eu falei, nunca foi questionado na revisão da vida toda a constitucionalidade do artigo 3º, e sim a coexistência dele com o artigo 29, aplicando-se aquele que for mais vantajoso ao aposentado e ao pensionista, como sempre foi nas normas do direito previdenciário. Então, hoje, a única forma que a gente tem de reavivar e reacender a discussão da revisão da vida toda é tornando o artigo 3º inconstitucional para a aplicação em definitivo da regra definitiva, né, do artigo 29, ou até mesmo a interpretação em parte, como o ministro Alexandre de Moraes acertadamente fez no julgamento inicialmente, para deixar claro a coexistência das duas normas. Né? Então a gente tem que buscar o embargo de declaração, tentar trazer aí a tese do Alexandre de Moraes à tona, da inconstitucionalidade do artigo 3º, pelo menos no que tange a parcialidade do texto, e, se for o caso, retomar o julgamento da revisão da vida toda no STJ. Obviamente, aqueles que, se a gente declarar inconstitucionalidade, eu sempre falei, né, que se a gente for pelo caminho da inconstitucionalidade, a gente tem uma grande chance de retorno do processo para o STJ. Mas nesse caso está valendo tudo. Se o processo não voltar para o STJ, a chance que a gente tem de conseguir a revisão da vida toda é mínima. Obviamente, num cenário onde as pessoas estivessem fazendo o certo de boa vontade, era só entender que o artigo 3 era parcialmente inconstitucional para aplicação conforme as normas do ordenamento jurídico para aplicação mútua. Ou seja, na verdade, para a possibilidade de aplicação conjunta, né? Ou do artigo 3º, quando mais benéfico, ou do artigo 29, quando mais benéfico. Mas agora está valendo tudo. E eu acho que a tese que melhor encampa a possibilidade de a gente continuar pensando na revisão da vida toda é a tese inicial do ministro Alexandre de Moraes. Tá? A tese inicial do início do julgamento de hoje, que é a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º para interpretação conforme a Constituição, garantindo aí os princípios básicos do direito previdenciário constitucional, que é a aplicação do direito mais vantajoso, que é uma norma, um princípio constitucional do direito previdenciário de proteção ao menos favorecido, que é o segurado. Tá? Então, os contornos dos embargos de declaração da RVT, ele ganha uma reviravolta. Certamente, nos próximos dias, eu vou trazer, assim que colacionado o voto do ministro Alexandre de Moraes, vou trazer e dissecar o voto para explicar melhor a tese que eu considero ser a tese mais adequada para a gente ainda ter esperança na revisão da vida toda. E, consequentemente, falo com vocês sobre os próximos andamentos, que certamente os próximos andamentos
vão ser aí relacionados a o retorno dos autos ao STJ, caso a inconstitucionalidade fique apresentada. Lembrando que a gente não joga sozinho, né? Certamente o advogado-geral da União, que defende o INSS nesse exato momento, deve estar dando pulos de alegria e preparando aí para juntada nos embargos de declaração uma petição de prejudicialidade. Né? O que quer dizer isso? Uma petição que impeça o julgamento e o andamento dos embargos de declaração por perda de objeto, ou seja, não tem mais por que votar a revisão da vida toda, porque as ADIs acabou de prejudicar por total a revisão da vida toda. Isso é o que o INSS vai alegar e, consequentemente, a gente conta com as pessoas que julgaram de maneira coerente para trazer luz ao julgamento dos embargos de declaração. Lembrando aqui que se o presidente Luiz Roberto Barroso for minimamente inteligente, ele vai pautar isso por quanto antes e aproveitar o momento de vitória dele para poder emplacar de uma vez por todas a tese que tira a revisão da vida toda do ordenamento jurídico, né? Então eu acho que esse é o caminho. Então a gente não vai ter demoras nas sessões plenárias de abril para poder ver a RVT novamente. Eu acredito que inclusive ele vai pautar o quanto antes, justamente para tentar colocar uma pá de cal por completo na revisão da vida toda. Tá? Nossos parceiros aqui do INSS Explicadinho perguntou: Luan, você vê alguma possibilidade de reverter o que foi feito hoje? Acabei de dizer. A única forma que eu vejo de reverter esse golpe descarado é essa manobra, né? A manobra de encarar o artigo 3º como inconstitucional ou parcialmente constitucional e começar a discutir se ele deveria ou não ter sido julgado por cláusula de reserva do plenário e aí tentar emplacar a tese de interpretação conforme e tentar, de algum modo, reavivar a revisão da vida toda. Com esse 7-4, tá? Com esse 7-4, mesmo considerando que o Flávio Dino não vai votar, o que ficaria um 6-5, né? Porque todos os outros ministros votariam nos embargos de declaração, menos o ministro Flávio Dino. Então a gente teria um 6-5 lá. O julgamento de hoje nos levou a crer a tradução do que seriam os embargos de declaração. Então certamente eles têm maioria nos embargos de declaração. Então eu nem vejo como viável tentar emplacar uma interpretação conforme. Eu acho que os outros 5 têm que entender o artigo 3º como inconstitucional e dizer que houve ofensa à cláusula da reserva do plenário. É todo mundo ir no bonde do Zanin agora. O voto do Zanin é o único... Eu não queria dizer isso não, mas o voto do Zanin é a nossa única esperança. Porque aí retorna-se os autos para o STJ. O STJ monta, o plenário julga a constitucionalidade, a gente sai um pouquinho desse voto viciado dentro da corte, podendo trazer novos argumentos e trazer esse tema um pouco mais reoxigenado em um momento futuro para o STF, porque certamente haverá recurso para o STF por parte do INSS, caso o STJ forme maioria em relação à possibilidade da revisão da vida toda por meio da inconstitucionalidade do artigo 3º. Né? Então é basicamente isso. Mas eu vou explicar melhor isso para vocês ao longo da semana, tá? A gente já tá indo para 1h23 de live. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. A gente teve aqui na maioria da live mais de 800 pessoas online. Hoje eu tô cansado, tô triste, tô desanimado. Peço desculpa pela interação mais baixa no chat hoje, mas na verdade é que, assim como vocês, até vocês estão falando um pouco, eu tô profundamente irritado e chateado. Mas enfim, é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente te espera no próximo vídeo ou na próxima live. A gente sofreu um dos maiores golpes que o constitucionalismo brasileiro viu, né? A nossa Corte Suprema hoje, ela ruiu com critérios básicos de segurança jurídica e princípios básicos do direito previdenciário. Então, eu como amante do direito previdenciário me sinto profundamente incomodado e chateado, tá? Complicadíssimo. É complicadíssimo a situação atual. O pessoal do INSS Explicadinho disse: Luan, relato verídico, um idoso que está acamado teve que ir para o hospital às pressas porque não aguentou ver a decepção do julgamento. Ele tinha 400 mil para receber e foi para UTI. Pense você que julgamentos como esse pode ter acabado com a vida de muita gente. Pense você sobre isso, tá?
Sueli, você tá no INSS Explicado, tá? Se inscreve no canal, deixa o curtir, gente, comenta bastante, compartilha a live. Definitivamente a gente passou por um golpe, mas a gente unido, a gente pode pensar em saídas e eu vou agora descansar, mas não vou também me desconectar do tema para poder ver se a gente consegue alguma coisa mais concreta no sentido de tentar ajudar vocês. Foi um golpe forte, foi um golpe duro, mas a gente agora, como operador do direito, como cidadão, como vigilante aí da justiça e da Constituição, como detentor do poder político, né? Cidadão que sou, tenho que pensar junto com vocês qual é a melhor solução pra gente, tá bom? Vamos nessa, gente. Boa noite, bom descanso. Fomos golpeados, mas não fomos vencidos. Vamos ver se nos próximos capítulos eu trago novidades pra você assim que tiver. Obrigado, valeu!